Gênesis 50, 22 a 26. 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 Vamos ler todos a uma voz. Todos. José habitou no Egito. Ele viveu e a casa do seu pai e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos seus filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José na idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram no caixão no Egito. Amém. Eu amo esse texto. Já preguei nele mais de uma vez porque amo esse texto. Pedidos difíceis. Eu tinha um amigão e na véspera dele morrer, eu estava lá. E eu falei para ele que cuidaria do filho dele. Não precisa de ninguém para cuidar do filho dele, porque ele tem mãe, tem família, tem parentes. Mas eu fiz uma promessa. Na verdade, a promessa era para mim. Não era nem para ele, porque nem me ouvindo mais ele estava. A promessa era para mim. Mas eu cuidei do filho dele por 10 anos, mais ou menos. De verdade. Cuidei de verdade. Mas depois não cuidei mais. Sabe quando a vida continua? A vida continua. Eu não cuidei mais. Eu fiz uma promessa para mim, uma promessa difícil de cumprir, e eu falhei. Na verdade, eu falhei. Melhor é não prometer, né? Melhor é não prometer. Promessas, às vezes, são difíceis de ser. Alô? Promessas, às vezes, são difíceis de serem mantidas. José, antes de morrer, fez um pedido: eu quero que os meus ossos voltem para Canaã. Eu não quero ficar aqui no Egito. Não era um pedido fácil, como pega minhas cinzas e joga lá na Pedra Branca. Pega minhas cinzas e joga lá na Praia Vermelha. Não era um pedido assim. Ele falou: eu quero que os meus ossos saiam do Egito e voltem para Canaã. E 400 anos se passaram. Gente, preste atenção, fica comigo no sermão. 400 anos se passaram e Moisés chega e liberta o povo. E Moisés cumpriu o que prometeu. Lá atrás, ele não estava na promessa. Ele não ouviu da boca de José isso. Mas ele sabia da promessa. E ele entendeu que era ele quem tinha que cumprir aquilo. Ele entendeu como se ele tivesse ouvido da boca do próprio José. 400 anos
depois a promessa se cumpre. E eles saem com os ossos de lá. Aí imagina, Jaime, nisso tudo, toda a maluquice do caminho, tudo que aconteceu no caminho, gente morrendo, cobra, a revolta de Abirão, a revolta de Datã, tudo que foi acontecendo no caminho, tudo, logo na saída dos egípcios atrás deles, e eles, 40 anos, carregando os ossos de José, 40 anos, eles carregaram os ossos de José. O que os ossos de José nos ensinam? As circunstâncias são temporais, os propósitos são eternos. As circunstâncias são temporais, os propósitos são eternos. José entendeu que a transferência do Egito, a transferência para o Egito, quando ele foi por lá sequestrado, esse rapaz foi sequestrado. Quando ele foi sequestrado, ele entendeu que a transferência para o Egito era temporária. Entendeu que a fome de Israel, que fez eles irem para o Egito, depois dos irmãos, era temporária. Que a traição dos irmãos era temporária. Mas o propósito era eterno. Meu irmão, nós vamos herdar os propósitos de Deus. Então calma. Minha irmã, nós vamos herdar os propósitos de Deus. Nós vamos herdar os propósitos de Deus. Então calma. Às vezes, existem coisas que nos fazem desesperar, e terminamos botando os olhos no que é transitório, e perdendo a visão do que é eterno, que são os propósitos de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, não hão de passar. A gente não pode perder a visão do que é eterno. Nós temos uma vida tão transitória. Esse tempo, essa fatia de vida que nós vivemos aqui é tão transitória, tão transitória. É ruim você ir a enterros, mas quando você volta deles, eles tocam você. E eu fui tocado. As coisas são transitórias, mas o propósito de Deus é eterno. Ele orava por 5 amigos. 5 amigos. Um se converteu um mês depois. O outro se converteu 10 anos depois que ele começou a orar. O outro amigo se converteu 20 anos depois. O outro 25 anos depois. E ele morreu e não viu o 5º amigo se converter. Mas uma coisa é certa, ele morreu com a certeza dos propósitos de Deus. Entendeu? Ele morreu com a certeza dos propósitos de Deus. Ele manteve os seus olhos não na frustração de não conseguir o 5º amigo. Ele morreu com a sensação de que Deus cumpriria os seus propósitos. Não sei se você já foi para show e está muito lotado. Você vê 2 tipos de pessoas nos shows que estão muito lotados. Ou teatro. Eu já fui teatro para comprar. Agora a gente compra tudo pela internet. Não era assim, hein? Nem sempre foi assim. Eu já fui a teatro e chegar lá na hora assim, torcendo, sabe? Tipo assim, você torce para alguém não ir, entendeu? Você torce negativamente. Tomara que ele fique preso no engarrafamento e não chegue.
São duas caras, Beraldinho. São duas caras. A cara de quem já está com o ingresso na mão comprado e a cara de quem está torcendo para conseguir entrar. Quem está na furada e quem já comprou o ingresso sabe aonde vai sentar. São duas caras. Os ossos de José representam um bilhete comprado. Os ossos de José representam a presença de um bilhete comprado. Então, são certezas como essa que nos dizem o quê? Vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai nos tirar daqui. Vai acabar a faculdade. Vai conseguir entregar o TCC. Vai até casar. Vai dar certo. Vai dar certo. Deus vai tirar a gente daqui. Existem uns que estão guardados por Deus e não têm certeza disso. Existem outros que são guardados por Deus, estão guardados por Deus e têm certeza disso. Deixa eu explicar. Não, está explicando que é óbvio? Não é óbvio para você. Existem uns que são guardados por Deus e não sabem. E outros que são guardados por Deus e sabem. Eu vi na internet, você já deve ter visto, um caminhão que se desgoverna e bate num cara, e o caminhão vai batendo e o cara vai rolando na lateral do caminhão, arrastado pelo próprio caminhão, e o caminhão passa, para mais na frente, quando ele sai, ele começa a correr. Depois disso, ele sai correndo. Você já deve ter visto isso aí. É a sensação de que não, sabe, que não sabe que foi guardado. Talvez aquele cara não entenda o que aconteceu ali. Talvez ele diga assim, dei sorte. Nunca foi sorte. Hã? Nunca foi sorte? Vocês gostam de pagode, hein? Isso é Xande de Pilares e Deus está vendo. E Deus está te vendo, viu, bombeiro? Deus está te vendo. Entendeu? Tu não fala os versículos, mas quando foi Xande de Pilares, tu completou. É isso, gente. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E o pregador internacional falou sobre os dois pássaros que estavam em cima da árvore e viam as pessoas correndo de um lado para o outro, angustiadas, ansiosas e preocupadas. E um pássaro vira para o outro. Por que eles correm tanto? Porque eles não têm um Deus como nós. Por que eles correm tanto? Porque eles não têm um Deus como o nosso. É a diferença entre ser guardado e sentir-se guardado. É a diferença entre viver o caminhão que joga a gente contra a parede e entender que Deus guardou. E ser guardado e não saber que foi Deus que guardou. A vida é melhor ser vida quando a gente sabe que Deus nos guarda. Por isso que eu cantei, meu futuro está seguro em tuas mãos, não me importam as circunstâncias. Uns são guardados e não sabem, outros são guardados e sabem. Eu tenho orado, sabe, para que eu reconheça. A Bíblia fala assim, reconhece o Senhor nos teus dias. Eu tenho orado sobre isso. Reconhecer Deus nos meus dias, dizer, foi Deus. Foi Deus. A palavra nos diz isso, reconhece o Senhor nos teus dias e diga para si mesmo, foi Deus. Segunda coisa, José trazia no coração a consciência de pertencimento.
José trazia no coração a consciência de pertencimento. Eu não sou desse lugar. Eu não sou desse lugar. Então, não se agarre a esse mundo. Se agarre a Deus. Não se agarre às coisas. Se agarre em Deus. E tenha a sensação de que eu não sou desse lugar. Os antigos cantavam: sou forasteiro aqui, em terra estranha eu estou, do reino lá dos céus. Não tem nenhum antigo aqui. Então eu vou te dar a segunda chance. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Eu sou embaixador, eu não sou dessa terra. Eu não quero meus ossos aqui, porque eu não pertenço a esse lugar. Eu pertenço a outro lugar. Essa sensação de pertencimento é absolutamente simbólico. Os ossos não têm valor nenhum. Os ossos não têm valor sagrado nenhum. Os ossos de José não têm valor sagrado nenhum. Os ossos de José só têm um valor simbólico. Mas os valores simbólicos nós construímos na alma dos filhos. A alma dos filhos é semeada por valores simbólicos. Entende o que eu estou falando? Nós construímos valores simbólicos na alma dos filhos. Eu estou, mas não sou. Felizes aqueles que conseguem construir valores simbólicos na alma dos filhos. Os ossos de José têm uma expectativa escatológica. Os que estiverem em Jerusalém, no dia que a rocha se fender e o véu se rasgar, os santos que lá estiverem se levantarão. É uma profecia. O que move o coração de José, além do pertencimento, é uma esperança escatológica. Eu vou pregar sobre esperança escatológica, quando eu começo a preparar um texto, às vezes eu preparo um texto na véspera, às vezes eu preparo um texto semanas antes. Eu estou preparando o texto sobre novo céu e nova terra. E aí eu já pedi para o Wellington a música. Eu acho que eu vou até botar no grupo da igreja a música. E o coral já começou até a cantar a música, o Dia da Vitória. Há uma esperança escatológica. José sabia que havia uma promessa, que os ossos daqueles que estivessem em Jerusalém seriam os primeiros a se levantar. Ele falava assim: eu quero meus ossos em Jerusalém, eu quero meus ossos em Canaã. Conclusão. Quem confia em Deus sabe que não fica no lugar que não devia um dia mais do que o necessário. Quem confia em Deus sabe que não fica num lugar um dia a mais do que o necessário. Quem confia em Deus tem a consciência do que é transitório e do que é definitivo. Quem confia em Deus tem a consciência do que é transitório e do que é definitivo. Às vezes, a gente não vê a conclusão de um sonho no filho, mas os filhos verão. Às vezes, a gente não vê a conclusão de um sonho, mas os filhos verão. A gente cantou sobre portas abertas. Sempre que o Kleber está aí, a gente gosta de ouvir o Kleber cantando portas abertas. Porque no fundo nós somos um pouco como aquele pai, que sempre tem a certeza que mesmo que ele não veja, os seus filhos verão.
Por isso que o homem tinha certeza dos cinco amigos que ele orava. Outra coisa para a gente levar para o coração: chega de ficar triste por coisas que só servem aqui. Chega de te deixar consumir por coisas que só servem aqui. Não andeis ansiosos com o que comer, com o que beber e com o que vestir. Eu entendo você ficar ansioso por você não ter o que comer e o que beber. Eu até entendo. Mas jura que tu fica ansioso, ansiosa, pelo que vestir? Jura que você fica de mau humor pelo que vestir? Jura mesmo? Jura que você fica tomada pela data de uma festa, de um casamento, pelo que vestir? Isso ocupa a tua vida? Isso ocupa espaço dentro de você? O modelo do teu carro ocupa espaço dentro de você? Jura que o modelo do teu carro ocupa espaço dentro de você? Chega de ficar triste por coisas que só servem para quê? José era cidadão de Canaã e assumiu com força a sua natureza. Então, cara, assume com força a sua natureza. Assuma com força a sua natureza. Não seja agente secreto de Deus. Assuma com força a sua natureza. Aquilo que Deus te chamou para ser. Não viva a infelicidade de ser abaixo, de estar abaixo do que Deus te chamou para ser. Assuma com força a sua natureza. Êxodo 13, 19 diz: E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto disse aos filhos de Israel: certamente Deus vos visitará, e fazeis subir os ossos conosco. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto disse aos filhos de Israel: certamente Deus vos visitará, fazei subir os ossos convosco. Olha essa frase. E Moisés carregou consigo os ossos de José. Tem coisas que é o líder que tem que fazer. Tem coisas que é para Raquel fazer. Mas tem coisas que são suas. Suas. A responsabilidade de pregar para o seu filho é sua. De semear dentro do seu filho construtos, a capacidade de semear dentro do seu filho referenciais, símbolos, estruturas simbólicas, âncoras simbólicas. O nome disso é ancoragem, é subsunsor. Essa capacidade de gerar subsunsores de fé dentro dos seus filhos pertence a você. A você. Tem que estar com Moisés. E Moisés levou consigo os ossos de José. Tem que estar com o líder. Tem que estar com você. É com você que tem que estar, não é com outro, é com você. A responsabilidade é sua. Existem processos que a responsabilidade é exclusivamente sua. Qualquer um de nós teria desistido daquela caixa. Muitos anos, gente. 40 anos carregando aquilo. Qualquer um de nós teria desistido daquela caixa. Nós não desistiremos das promessas que Deus fez para nós
e não as deixaremos no caminho. Nós não desistiremos das promessas que Deus fez para nós e não as deixaremos no caminho. Filhos não foram deixados no caminho. Filhos não são feitos para serem deixados no caminho. Filhos não são feitos para serem deixados no caminho. Acabou o clone, você sabe, né? Acabou o clone. Porque você ainda vê novela de tarde. A Jade e o Lucas lutam pelo aquele amor. Lutaram a novela inteira pelo aquele amor. A Jade e o Lucas. E deixaram tudo no caminho. Destruíram a família. Destruíram filha. Destruíram tudo. Mas eles decidiram por aquele amor e deixaram tudo no caminho. O que adianta a gente ter uma boa profissão e deixar tudo no caminho? O que adianta? Tu ter tido uma boa profissão e ter deixado os filhos no caminho? O que adianta? É isso. Filhos, a gente não deixa no caminho. Faz sentido aquilo que você carrega. Não vivemos apenas de elementos concretos, vivemos de carregar coisas sagradas. Eu vou repetir, tá? Faz sentido aquilo que você carrega, porque nós não vivemos de carregar coisas concretas. Nós não vivemos de carregar coisas concretas. Apenas. Nós vivemos de carregar coisas sagradas. Mas hoje, a impressão que eu tenho é que você está preocupado com as coisas concretas. Você está preocupado em carregar coisas concretas. Mesmo que alguém dissesse para você, para que vai carregar essa caixa, meu Deus do céu? Para que vai levar essa caixa? Por mais que dissesse, qualquer um dissesse para Moisés, ele sabia por que fazia aquilo, porque ele sabe o porquê daquilo que carregava. O que o poeta diz? Buscar o caminho que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Para cantar, nada é tão longe. Buscar o caminho do que vai dar no sol. Tenho comigo as lembranças do que eu era. Porque para cantar, nada é tão longe. Eu carrego a caixa. Faz sentido. Ela fala das minhas lembranças. Ela fala do que eu sou. Então assuma a sua fé. Assuma naquilo que você crê. Assuma o que você crê. Eu carrego porque faz sentido o meu esforço. Porque eu vivo de algo que eu creio. Eu vivo com base em caminhar com alguma coisa que eu creio. Faz sentido. Eu carrego a caixa, porque nada é tão longe. Quando a gente tem sentido no que faz, quando a gente vê sentido no que faz, nada é tão longe. Quando a gente enxerga sentido, quando a gente vê sentido na família, quando a gente vê sentido nos filhos, quando a gente vê sentido nos propósitos, quando a gente vê sentido naquilo que Deus colocou na nossa alma, naquilo que Deus semeou na nossa alma, quando a gente enxerga sentido, nada é tão longe. A gente precisa crer que quando a gente ama, nada é tão longe. Quando a gente tem de Deus o propósito na alma, quando a gente tem de Deus o propósito no coração, nada é tão longe. Nós não vamos parar enquanto a gente não concluir aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós não vamos parar enquanto eu não tiver concluído a causa a qual Deus me chamou para partilhar. Eu não vou parar. As pessoas podem conviver com a gente e nos desencorajar, mas eu sei a tarefa que eu tenho que cumprir.
As pessoas que convivem com a gente podem até nos desencorajar, mas nós sabemos a tarefa que a gente tem para cumprir. Verso 24: certamente Deus vos visitará. Existem vozes silenciosas que nos lembram para onde nós vamos e outras que nos convidam a voltar. Mas existe uma história de amor que ratifica a nossa alma. Jesus Cristo morreu por nós. E se Jesus Cristo morreu por nós, nada é tão longe. E se Deus me deu uma família para cuidar, nada é tão longe. Tenha seus olhos no propósito. É Deus que nos ajuda a carregar as coisas. É Deus que nos ajuda a carregar as coisas. Mesmo quando a gente tem vontade de olhar para trás. É Deus quem nos ajuda a carregar as coisas. É Deus que dá força. Quero terminar o sermão falando para você o seguinte: é Deus quem nos ajuda a carregar aquilo que faz sentido. É Deus que nos ajuda a ficar de pé e carregar o que faz sentido. É Deus que nos ajuda a não deixar a caixa no meio do caminho. É Deus que nos ajuda a caminhar. Então, quero terminar falando para a sua vida. Você que está aqui comigo agora, quero te dizer que Deus vai te ajudar a carregar isso. Deus vai te ajudar a carregar isso. Deus vai te ajudar a levar a termo aquilo. Porque aquele que começou a boa obra não termina, não desiste, não abandona, não deixa a própria sorte. Deus vai te ajudar a carregar a caixa até o final. Tenha fé, porque nós não vivemos só do que é concreto nessa vida, nós vivemos do que é simbólico. E Deus te trouxe para o universo para entender a diferença do que é concreto, passageiro, transitório, do que é definitivo. Ele nos ajuda a carregar a caixa. Tenha fé. Pai nosso que está nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
para sempre, para sempre.